O presidente Jair Bolsonaro indicou nessa quinta-feira ao cargo de Procurador-Geral da República o subprocurador Augusto Aras. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Os dois conversaram por telefone no início da tarde de hoje. Aras substituirá Raquel Dodge no cargo. O mandato dela acaba no dia 17 de setembro. Como o prazo para tramitação no Senado é curto, o mais provável é que haja um período de transição entre Dodge e o novo indicado. A condução interina da Procuradoria-Geral da República, nesse caso, pela lei, ficaria incumbida ao vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, Alcides Martins, subprocurador-geral da República. Nos últimos meses, Augusto Aras se reuniu com Bolsonaro ao menos 5 vezes. O mandato é de 2 anos. Pela primeira vez em 16 anos, o novo PGR não está na lista tríplice escolhida em eleição interna da Associação Nacional de Procuradores. Bolsonaro teria sido informado de que só Aras teria o apoio de senadores para aprovação numa eventual sabatina. Natural de Salvador, ele é doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia em 2000. Foi professor da UFBA e hoje leciona na Universidade de Brasília. Subprocurador-geral, último estágio da carreira, Aras ingressou no Ministério Público Federal em 1987, já atuou nas câmaras de matéria constitucional e de matéria penal e atualmente coordena a 3ª Câmara. Também foi membro do Conselho Superior do MPF, procurador regional eleitoral na Bahia de 91 a 93 e representante da Procuradoria no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de 2008 a 2010. A gente tem um momento em que Bolsonaro fala sobre a indicação pela primeira vez, foi num evento ligado ao Ministério da Agricultura. Foi agora há pouco de tarde. Solta aí, Robson. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Uma das coisas, conversado com ele, já era sua prática também, é na questão ambiental. O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor. Muito bem, Augusto Nunes. O Bolsonaro escolheu esse advogado que já defendeu o MST, já citou uma frase atribuída a Che Guevara, já atacou a Lava Jato, acusou ali o personalismo, falou dos desvios na operação. E eu até me preocupo mais, porque assim, as declarações dele mais à esquerda, ele teve também, parece que uma organização de festa que tinha petistas envolvidos e tal, mas parecem que esses sinais de esquerdismo, eles são um pouco dispersos, assim. Não vejo ainda um conjunto da obra que possa colocá-lo nessa categoria, mas é claro que acende o alerta ali para alguma militância e ele vai precisar se explicar, até porque está sendo escolhido por um presidente que se coloca à direita. Mas a grande preocupação é o combate à corrupção, é o compromisso com o combate à corrupção, é o sujeito realmente não aceitar qualquer tipo de acordão, inclusive acordo para blindar o filho do presidente Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado, quer dizer, deveria estar sendo investigado, mas que teve sua investigação suspensa, porque era baseada em dados do COAF, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então, há muita desconfiança, há muita suspeita, principalmente porque vários procuradores estão se revoltando contra essa indicação e parece mesmo, cada vez mais, agora que eles estão vindo a público para criticar, que ele não era o preferido da Operação Lava Jato, que, de acordo com alguns setores da imprensa, preferiam o Bleu Dallow, que deu entrevista, inclusive, até aqui aos Pingos nos Is, que foi o 3º da lista tríplice, que foi, tinha o Mário Bonsalha, tinha a Luísa Franchisen e depois o Bleu Dallow. Então não era o preferido daqueles que a gente acompanhou no combate à corrupção, então ele entra no cargo cercado de suspeitas, porque, embora o Bolsonaro, só para concluir, Augusto, tenha vetado muitos itens na lei de abuso de autoridade, e assim ele minimiza o desgaste de certas declarações recentes, o Procurador-Geral da República é peça-chave, porque é ele que denuncia políticos com foro privilegiado, inclusive o presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, se tiverem feito alguma sujeira. Então, quer dizer, vetar itens da lei, mas ter um procurador que não combate a corrupção, no fundo, é uma blindagem, mas eu não tenho como cravar que ele vai fazer isso. A gente fica com receio e vai aqui exercer toda a vigilância, toda a cobrança, toda a pressão. Bom, eu tive uma conversa, meu último encontro com o presidente, meu mais recente encontro com o presidente Bolsonaro ocorreu
quando essas esses registros de declarações dele em outra linha, declarações simpáticas a teses esquerdistas, tal, eles tinham acabado de explodir no noticiário, e o Bolsonaro comentou, pediu reserva sobre essa conversa, até que chegasse ao desfecho, a escolha do procurador, e por isso eu não revelei o que eu posso dizer agora, porque o caso está resolvido. O Bolsonaro disse que ele estava já decidido a nomear o Aras, para Augusto Aras, né? É um nome muito complicado, Augusto. Augusto é complicado. Porque ele estava disposto a nomeá-lo, mas ele achava que Augusto Aras, pelas declarações que fez, deveria ficar um tempo ali no purgatório para mostrar que ele não pensava daquele jeito, ou se tivesse pensado assim um dia, deixara de manter aquela opinião. Eles tiveram mais encontros depois disso. Eu acho que, levando em conta tudo que o Felipe disse, ele conseguiu, de alguma forma, convencer o presidente Bolsonaro de que ele não é aquele homem desenhado pelo conjunto de declarações que foram exploradas aí pela imprensa. E o Bolsonaro disse, ele tem que ficar um tempo aí no sereno, para que para que ele convença as pessoas de que ele não tem nada a ver com teses de esquerda, etc. e tal. O Aras certamente conversou com muito mais gente, além do Bolsonaro, conversou com procuradores, conversou com o seu eleitorado ali, e fez um trabalho, presumo, convincente. Também deduzo agora, acredito agora que tenha acontecido que aquela história de indicar o Soares, né, que é aquele subprocurador do Rio de Janeiro, que aquele sim seria uma escolha infelicíssima, aquilo ali foi colocar o bode na sala e tirar. Quer dizer, os caras falam, pelo amor de Deus, boi de piranha, esse não dá. Então fica mais fácil a aceitação do Aras. Acho que ele não terá dificuldade para ser aprovado pelo Senado, e como Felipe, espero que nessas conversas com o presidente da República ele não tenha dito ao presidente que pode ficar tranquilo com relação a investigações envolvendo pessoas que o presidente não gostaria de ver investigadas, etc, etc. Isso aí o Felipe já resumiu. Ainda que tenha acontecido algum tipo de promessa, eu acho que pela pressão que vai haver da opinião pública e dos fatos, isso aí vai ficar como aquela história atribuída ao Luiz Fux, não sei se é verdadeira, né? Na conversa que ele disse, eu disse, não, negócio do mensalão eu mato no peito. Não matou, teve uma atuação muito boa no julgamento. Acho que o Aras não vai retomar nenhuma tese esquerdista, não. Mas ele vai ter que apoiar a Lava Jato. E só para registrar, para complementar, Zé Maria, que eu citei aqui de cabeça, as declarações do Augusto Aras sobre a Lava Jato foram feitas ao jornal O Globo, que agora há pouco também rememorou essa entrevista que foi concedida em agosto ao jornal Carioca. O Aras havia declarado que a Operação Lava Jato tem pequenos desvios a serem corrigidos e citou o personalismo como o principal deles, mas evitou fazer críticas nominais ao Deltan Dallagnol. Dê aí o seu comentário, Zé Maria Trindade. Olha, Augusto, há muito mesmo já havia a definição do governo de oficializar o Augusto Aras como Procurador-Geral da República. Mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu, Felipe, ouvir pessoas que trabalham no setor, ministros, como o ministro-chefe da CGU, a Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e integrantes ali da Advocacia Geral da União, e a conclusão é de que teria que esperar um pouco mesmo com a decisão para ver, porque é uma indicação que não tem como recuar, né? O Procurador-Geral da República, depois de empossado, ele ganha um mandato de 2 anos, e isso é até para a proteção da independência do Ministério Público. Ele esperou, foi em cima da hora, talvez até deixasse para a semana que vem, mas ele vai se internar no domingo, né?
para fazer a cirurgia, e decidiu ali limpar a mesa de trabalho e decidindo ali os pontos mais polêmicos. Hoje, com essa sanção da lei de abuso de poder, com os vetos, e a indicação do doutor Aras como Procurador-Geral da República. É evidente que toda indicação para a Procuradoria gera polêmicas no próprio Ministério Público. Há um grupo que domina ali esta lista tríplice, né, que se sentiu ali desprestigiado e tal, esse grupo que sempre colocou Procurador-Geral da República. E veja que quando eu defendo a indicação pelo Presidente da República, eu falo exatamente desta política que pode surgir, que é uma política corporativa dentre todos os setores. Por exemplo, no Ministério Público, com esta lista tríplice, houve uma formação de uma política que o presidente Jair Bolsonaro agora quebra verticalmente, e também poderia acontecer isso no Supremo, né? Formação de um grupo, uma elite ali na Justiça, nos tribunais superiores, para indicar membros para o Supremo, se não for o presidente da República. Daí eu defendo essa indicação do presidente da República. E tudo vai para o Senado Federal. Tudo consta e tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro realmente avaliou a aprovação em votação secreta no Senado Federal para definir esta indicação. E a palavra era, olha, não pode ser um radical de um lado, não pode ser um defensor da esquerda, mas também não pode ser um aliado de tal forma que possa passar ao Senado Federal e à opinião pública que se trata de um amigo e não de um Procurador-Geral da República, como deve ser. Na Procuradoria-Geral, me chamaram a atenção aqui de uma característica, de que não há hierarquia no Ministério Público, né? Esta autonomia do Ministério Público é total. E chega ao ponto, assim, de exagero. O Ministério Público é quase o quarto poder. Ele não se liga a nenhum poder, ele considera do Judiciário, mas é do Executivo, né? E ele é um poder ali que tem autonomia administrativa, tem orçamento próprio, tem autonomia total de trabalho, mas internamente esse poder se reproduz também, esta autonomia, esta falta de hierarquia. Daí a dificuldade de um Procurador-Geral da República comandar com mão de ferro o Ministério Público, né? Ele pode ser abandonado pelos seus seguidores. Então era preciso um nome como Augusto Aras para reunir. Não haverá, eu calculo que dificilmente haverá tempo hábil da aprovação pelo Senado, e a nomeação só pode ser feita depois da aprovação do Senado, por enquanto é apenas a indicação, né, até o dia 10. E isso não é culpa do Senado, é um tempo que o indicado tem para visitar os 81 senadores. Isso é praxe. Ele vai procurar um a um, né? E o presidente do Senado, então, marca a sabatina e marca, geralmente no mesmo dia, a votação no plenário do Senado Federal. Tudo indica que o Aras será aprovado. Mas, mesmo assim, eu quero ver se houve mudanças também no Senado, mudanças diárias sobre as sabatinas que têm sido vergonhosas e chás entre amigos. Legal, Zé Maria Trindade. E a ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, lançou uma campanha na qual se disse em luto com a escolha de Augusto Aras como novo PGR. De acordo com a revista Época, na escolha de Aras, Jair Bolsonaro ignorou a lista tríplice resultante de votação promovida pela ANPR entre os procuradores. Em nota, a entidade disse ter recebido com absoluta contrariedade a indicação de Augusto Aras, a ação que interrompe um costume constitucional de quase 2 décadas de respeito à lista tríplice, seguido pelos outros 29 ministérios públicos do país. A escolha significa, para o Ministério Público Federal, um retrocesso institucional e democrático. Então, tem 2 críticas que estão sendo feitas, é importante a gente separar. Tem a crítica ao fato de o Jair Bolsonaro ter ignorado a lista tríplice, ter escolhido alguém que não foi indicado pela categoria, e tem a crítica também às declarações e aos comportamentos históricos, da trajetória do Augusto Aras. São 2 coisas diferentes que às vezes se somam, às vezes não. E o José Robalinho Cavalcante, ex-presidente da ANPR, considerou um retrocesso muito grande a escolha do Augusto Aras para o comando da PGR. Abro aspas, há sentimento de frustração muito grande. Não é só candidato fora da lista tríplice, mas contra a lista, dizendo que era um erro. Ele deu a impressão de que era preciso ter um procurador-geral que enquadrasse a casa. A resistência vai ser muito grande. Gosto intelectualmente dele, tem requisitos, mas a forma como chegou e as ideias que defendeu gerarão revolta muito grande.
Fecho aspas. Então ele está se focando mais na lista tríplice, mas no final fala ali também das ideias que o Augusto Aras já defendeu e que isso vai provocar revolta muito grande. Como eu disse aqui, ele já acusou desvios da Lava Jato, e não só isso. Aliás, eu queria complementar aquela lembrança do jornal o Globo. O Augusto Aras havia dito para o jornal ainda que proporia ao Ministério Público Federal a discussão de um manual de boas práticas para as forças-tarefas das operações e que trabalharia para fortalecê-las. Aras também defendeu o Instituto das Delações Premiadas, mas disse que é necessário cuidado na assinatura dos acordos para verificar a existência de provas. Então ele já fez várias ressalvas aí que o pessoal pró-Lava Jato olha com muita desconfiança, e eu olho com muita desconfiança também, porque eu não estava aqui ontem, mas é bom lembrar, Augusto e Zé Maria, que a Raquel Dodge desengavetou, como eu estava cobrando, a delação do Léo Pinheiro, mas fez o contrário do que eu estava cobrando. Pediu o arquivamento dos trechos que citam o irmão do Dias Toffoli e também o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara. Curiosamente, o Toffoli e o Rodrigo Maia defendiam a recondução da Raquel Dodge ao cargo de Procuradora-Geral da República. Então a Raquel Dodge, eu cobrei que ela fizesse o certo, esse programa também cobrou junto comigo, mas ela, como a Carmen Lúcia na segunda turma, naquela decisão sobre o Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, aparentemente escolheu as trevas. E agora a gente vem com um novo Procurador-Geral da República, Augusto Nunes, depois desse caso da Dodge, também cercado de suspeitas e desconfianças. Bom, como a gente adiantou esse item da pauta, eu já vou comentar tudo de uma vez. Então vai com tudo. Da Raquel Dodge. Começando, eu vou passar ligeiramente pelas queixas baseadas na ausência do nome do novo Procurador-Geral na lista tríplice encaminhada pelo Ministério Público. Toda vez que no estado, né, no âmbito estadual, tal, isso já aconteceu, toda vez que quem pode escolher escolhe fora da lista tríplice, tem esse tipo de manifesto condenando. Isso aí para mim não tem maior importância, porque isto passa. Ao caso da Raquel Dodge, eu lamento profundamente. Eu vinha fazendo aqui sempre a mesma ressalva toda vez que aparecia o nome dela. Olha, o conjunto da obra é bom, ela me surpreendeu favoravelmente, tá? Esta decisão de tirar da pauta, depois vocês podem aprofundar, tirar da pauta o irmão do Toffoli e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tirar da delação preliminarmente, né, o presidente da Câmara e o irmão do presidente do Senado, que foi candidato, foi prefeito de Marília, aí é duro, né? Porque ele ganhou dinheiro do Léo Pinheiro, por quê? Porque ele não é porque ele tinha o sobrenome Toffoli, não é pelos laços de sangue, aí é demais, né? Para presidente que do fazer STF, isso? né, o Dias Toffoli. Presidente do STF. O que ela queria com isso? Quer dizer, foi um gesto de quem está na areia movediça e acha que aquele galho de árvore vai salvá-la? Não, se foi por isso, então é pior ainda. Mas ela se despede com uma medida lamentável do cargo que ela vai deixar daqui a 2 semanas. Quer dizer, não conseguiu permanecer no cargo e ainda saiu pessimamente com a opinião pública. Muito bom. José Maria Trindade. Eu considero que a gestão Raquel Dodge, agora a gente já pode avaliar, porque nós já falamos aqui de que ela não tinha chances, não tinha como ser reconduzida. Acho até que ela não teria que apresentar como possibilidade de recondução. Ela foi funcionária padrão e a Procuradoria-Geral da República é local para pessoas que são líderes, né? Pessoas que são arrojadas. E ela ficou devendo exatamente isso, fazendo o feijão com arroz. Não se pode ocupar um cargo tão importante num momento de ruptura, num momento de reconstrução do país, reconstrução das ideias, de ser apenas um funcionário padrão. Se fosse assim, não precisava a indicação do presidente nem sabatina do Senado Federal. Bastava um concurso público quem tivesse nota maior. É porque se trata de um cargo de ação e ela não teve exatamente esta ação. Esse finalzinho dela aí complicou tudo, que aquela notícia da renúncia coletiva dos procuradores da Lava Jato no Ministério Público Federal, né, os que agem no Supremo Tribunal Federal, os que acusam as excelências, os que têm foro privilegiado, né, indicação clara de que muito além desse caso aí do Léo Pinheiro, da delação dele que não foi aceita,
Teve outros casos, como esse engavetamento da denúncia contra Gleisi Hoffmann e o marido dela, Paulo Bernardo. Existem outros pontos em que ela foi muito vagar. Veja bem, no Supremo Tribunal Federal dormem processos da Lava Jato que estão caducando, né? Alguns já foram até prescritos. É o caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, que teve processos prescritos porque ele completou 70 anos e aí não dá mais para puni-lo. E isso é culpa, em parte, do Ministério Público, que poderia fazer agilizar muito mais os processos e cobrar. A função do Ministério Público no Supremo Federal, no Supremo, é de cobrar mesmo, de pressionar. E é assim que deve agir um líder num momento como esse. Então, a Raquel Dodge sai como funcionária padrão. Eu digo isso no sentido de que não há irregularidades visíveis contra a Raquel Dodge, mas há cobranças de postura. E o que está chegando, como eu disse, o Ministério Público é dividido em 3 setores. Há um grupo ali que só quer saber de salários e penduricalhos no salário, como o auxílio não sei o quê, e outros querem poder, e ainda os que querem politizar mesmo, fazer politicagem. E ele vai ter que ser um líder e unir ali, no mínimo possível, e levar em frente esta missão dele na Procuradoria-Geral da República, e que ele seja um procurador arrojado, mais agressivo, porque o momento exige isso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito num movimento de ruptura com tudo isso aí. E o Ministério Público Federal tem a exclusividade, a prerrogativa exclusiva de representar no Supremo, ou seja, contra quem tem mandatos. Quem são eles? As excelências ali do Senado e da Câmara dos Deputados. É um momento muito importante. Espero que o Augusto Aras possa fazer tudo isso, né, e um pouco mais. Só registrando que, em razão dessa manifestação da Raquel Dodge ao Supremo, o grupo de trabalho da Lava Jato na PGR formalizou um pedido de demissão coletiva ontem à noite. Saiu essa notícia ontem à noite, em protesto contra a Procuradora-Geral. Os 6 procuradores que compõem esse grupo de trabalho da Lava Jato na PGR são Raquel Branquinho, Maria Clara Noleto, Luana Vargas, Herbert Mesquita, Vitor Richelli e Alessandro Oliveira. Eles avisaram sobre a demissão por meio de uma mensagem enviada a grupos coletivos de trabalho nas forças-tarefas da Lava Jato em Curitiba e no Rio, assinada por 6 procuradores do grupo. Na manifestação, eles citam grave incompatibilidade com uma manifestação enviada por Dodge ao Supremo na noite da última terça-feira. E é aquele caso do desengavetamento da delação do Léo Pinheiro, mas poupando o irmão do Dias Toffoli, ex-prefeito de Marília, José Ticiano Dias Toffoli, e também o Rodrigo Maia.